Está confirmado o Papa Essiedo como Professor Snape em Harry Potter, a nova série da HBO. E senhoras e senhores, dessa vez nós vamos ter que discutir muito sério sobre esse assunto, porque tem gente que defende algo que é impossível, e mais no decorrer desse vídeo a gente vai falar sobre isso. Vamos lá! Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton, e galera, no vídeo de hoje nós vamos reagir a um conteúdo feito pelo Quatro Coisas, o Pablito, o homem que tem 25 anos de internet, né, realmente importantíssimo, mas nós vamos debater o assunto sobre o professor Snape ser, né, praticamente transformado em outra pessoa, o que altera até mesmo a história do cara. Mas antes da gente entrar nesse conteúdo, eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais na caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e também apoia o nosso trabalho. E do meu lado e na descrição tem um QR Code e um link que vocês podem mandar um Live Pix no valor que vocês quiserem, e isso é muito importante para a nossa meta. Então galerinha, vamos trocando de tela. E já estamos aqui pronto para reagir a esse conteúdo, vamos embora. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, tá liberado um saia, claro, vamos falar. Vixe, oficializou, hein? Oficializou a escolha do corpo docente de Hogwarts. E todos os nomes escolhidos, não vi nenhuma reclamação muito grave sobre nenhum deles. Pra deixar claro, né, a maioria das escolhas até o momento, tirando a do Papa Essiedo, tá de acordo mais ou menos com a aparência e a feição do personagem. Atores experientes, atores capacitados para esse desafio, mas é claro, um nome que estava sendo especulado já e já dando muita polêmica, que era do Papa Ensildo, não sei se é assim que se pronuncia, perdão se não é, como Snape, não sei se é assim que se pronuncia, e tem gerado muita crítica porque o ator não é nem de perto a descrição do Snape no livro, e não há maquiagem que dê jeito, porque óbvio, não vão fazer um whiteface, não vão esbranquecer o cara pra ele poder ser o Snape. O Snape vai ser interpretado por um ator negro. E eu acho que o vazamento já deu pra gente começar a digerir essa ideia. Não. É muito importante deixar claro que essa série, ela não mira a nostalgia de quem lê os livros. Começamos o homem de 25 anos de internet a aprontar. Galera, mira sim, tá? Mira sim, porque a própria J.K. Rowling, né, e praticamente todo o estúdio da HBO haviam dito que sim, essa série iria ser nostálgica, ela iria ser fiel aos livros, ao conteúdo original criado pela própria J.K. Rowling. Então, eu acho que no mínimo, isso aqui deveria ter sido pautado, ou pelo menos ouvido dos fãs, porque na maioria dos castings, sim, isso aí tá tudo sendo atendido, tá tudo sendo respeitado, mas por que exatamente no Snape, né? O único que realmente essa mudança causa graves problemas, mas vamos seguir. Ela não mira a nostalgia de quem assistiu os filmes. Ela é voltada para uma outra geração. Ela é voltada para revitalizar o público de Harry Potter. Pronto. Que vai no parque, que vai comprar as quinquilharias Harry Potter. Eu esqueci, né? Tem os brinquedinhos, né? Que pagam um filme. Branca de Neve flopou, mas vendendo os brinquedinhos de agora, daqui a 30 anos ele paga o filme. Você percebeu, eu fiz vídeo sobre isso aqui, os produtos Harry Potter sumiram das referências do cinema. Não são referências do cinema mais, o Harry Potter virou uma referência genérica, uma forma genérica. Foi aniversário de Harry Potter, não tem mais o Daniel Radcliffe no painel. É um Harry Potter genérico. E isso é importante para entender o que a marca está fazendo. A marca está se distanciando do público antigo e mirando num público novo, porque sabe que tem potencial de conquistar um novo público. E essa série serve pra isso. Então essa série não vai fazer referência aos filmes, não vai ter ator do filme voltando como homenagem. Cara, mas o problema não é os filmes, Pablo. Tu não pode te basear pelo filme. A obra que o filme se baseia é um livro. A série é baseada no livro, não nos filmes, meu anjo. Tá? Poderia sim trazer um Daniel Radcliffe, alguém ali meio fazer um easter egg, alguma coisa, o que não seria horrível. Mas a gente não pode misturar as coisas. O material fonte para essa série é os livros. Mas vamos lá. Não é uma continuação, não é um prequel, não é um sequel. É um remake dos filmes adaptados agora para a série. Não é dos filmes. E a gente sabe que mudanças acontecem em qualquer remake. Tanto no roteiro, quanto na característica dos personagens. Então é um produto
que vai atender demandas de uma outra geração, de uma outra configuração. Que não compra, público. Que não paga, Isso é importante de entender, porque eu vou falar agora. Porque tem duas coisas que norteiam mudanças em obras clássicas, que tem esses personagens descritos ali, e que mudam. E às vezes eles se confundem, principalmente quando trata de minoria. Por exemplo, existe uma tendência de maior diversidade e oportunidade para grupos subaproveitados na indústria cinematográfica, na indústria de TV e de streaming. E há incentivos para isso, existem normas, existem regras, existem novas diretrizes de sindicatos para que isso aconteça. Então isso é um processo. Cara, ele tá tentando, na realidade ele tá tentando enrolar para dizer para vocês que tá lacrando porque tem que lacrar, tá entendendo? Basicamente é isso. Só que, cara, a história do Snape, o conceito do Snape dentro dos livros, ele é algo assim que tu não pode colocar esse tipo de adaptação nesse personagem. Porque, primeiro, tu vai mudar praticamente a essência da história dele. O que seria apenas bullying que ele sofria na escola, apenas não, né? Mas apenas é modo de dizer, tá? O que seria só o bullying que ele sofria na escola, o que seria só a descrição das vestes, do estilo, do porquê que o Harry pegava no pé dele, porquê que o Harry implicava com ele, tudo isso vai ser alterado pro espectro da pele, da etnia, vocês estão entendendo? O entendimento vai ser esse, porque o Snape, quando era novo, sofria bullying dos marotos. Quando ele é um professor, o Harry implica com ele o tempo inteiro. Então vai ficar aquilo no ar, tipo, por quê? Por que implica com ele? Por que tá implicando com o cara? Que não tem volta, que não vai voltar ao que era antes e que cada vez mais avança, não regride. Então nós vamos ter elencos mais e mais diversos no futuro. E quando for uma adaptação, o personagem branco do original vai virar hispânico. O personagem branco do original vai virar asiático. O personagem homem, que tem 90% da representação no original, vai ser substituído por uma mulher. Pra quê? Isso está acontecendo há 20, 30 anos. Não exagero. Cada vez mais. Não, e por quê? Então isso é uma coisa que é inexorável. Não tem briga, não tem pânico que vai resolver. Isso aí não tem jeito. E esse é um dos motivos para essas mudanças de elenco. Tá, mas lembrando, a J.K. Rowling, ela afirmou que essa série seria fiel aos livros, tá? Para deixar claro, para que antes que o menino dos 25 anos de internet, né, dê outro chilique aí mais pra frente. Mas é para deixar claro, a J.K. Rowling prometeu que a série seria fiel aos livros, tá? Ela prometeu, não sou eu, não é o Ayrton, filho do Elvis, tá? Não sou eu. Não é o Wizarding Bruno, que ó, daqui a pouco vai fazer uma participaçãozinha nesse vídeo. Mas não é, sabe? Ela prometeu. E é o que tá entregando pros caras. A gente vem verificando em algum tempo. Uma questão de mudança de perfil de público e de perfil das próprias produtoras. E existe também a decisão artística do criador, do criativo, do cineasta, do produtor, que simplesmente viu naquele ator alguém muito mais capacitado do que alguém que parecesse com o personagem original do livro, da série, do quadrinho, do filme original. Não. E vai usar esse novo ator do Akindoe, porque é o ator que ele mais gostou. Aí pode ser até que seja panelinha, o melhor amigo dele. Então dane-se se não parece com o do livro. E nessa aí nós temos uma Ellie, por exemplo, no Last of Us, que não se parece com a Ellie do videogame. Mas simplesmente eram atores que... No caso da Ellie, acabaram enfeiando a personagem, vamos ser convenientes. Mas aqui no Papecedo, porra, o negão é bonitão. Pelo amor de Deus, o cara é bonito. Mas essa não é a questão. Esse não é o ponto. Cara, isso aí vai alterar muita coisa. Aliás, né, a mãe do Harry Potter, ele acaba meio que trocando o Snape pelo Thiago Potter. Me diz em que mundo ela ia abandonar o Papecedo por outro cara. Pô, o cara é bonito pra caramba, velho. Me respeita. Trouxeram mais pro que os showrunners queriam pra série. Também nós temos o James Bond, que pode ser um cara louro, como foi o Daniel Craig. Por quê? Se o James Bond é descrito como cabelo preto. Decisão artística. Daniel Craig arrasou no teste, dane-se. Dane-se. É irrelevante o fato de James Bond ter cabelo preto. O Batman tem olho azul nos quadrinhos. Até teve uma discussão sobre isso do grupo. Tem olho azul nos quadrinhos, na maioria das suas versões dos quadrinhos. Você vai na enciclopédia e você tá lá, olhos azuis. Por que o Batman no cinema tem olho castanho, tem olho preto? Porque é irrelevante. A cor do olho. O cara tá comparando, né, a mudança do olho, que pode facilmente uma lente resolver, tá? Quero que vocês entendam isso. Ele tá comparando a questão do olho ser castanho ou azul, e uma lente pode mudar isso aí facilmente, não tem o menor problema, com a etnia do personagem. E vocês estão tendo uma noção exata do que ele tá tentando colocar no mesmo balaio. Olho. Tanto é que nem lente de contato eles colocam. A cor do olho do Batman é irrelevante.
Só que a cor da pele não é irrelevante, porque tem toda uma questão social por trás. A cor da pele, a etnia, a sexualidade, o gênero, isso tudo tem uma força que vem de outro vetor. E quando as coisas se confundem, gera esse desgaste todo pra série. Então, série Harry Potter tá procurando sarna pra se coçar, ou colocar o Papa sendo fazendo Snape? Tá. É desnecessário? Talvez fosse necessário. Mas tomaram essa decisão por um motivo. Pode ser um motivo técnico, ou pode ser um motivo pra realmente dar mais diversidade. E começaram pelo Snape. Política. É só isso. Não tem... Cara, não existe, tá? Não existe outra hipótese. Papesiedo foi escolhido, ele pode ser um excelente ator, o cara é bonito pra caramba, ele pode, cara, desenvolver qualquer papel. Mas a história do Snape não pode, cara, ela não vai dar certo. Ela não tem como dar certo associar, colocar um ator negro pra viver a vida do Snape. Porque as pessoas vão associar a história do Snape a uma coisa que não condiz com o que realmente aconteceu. Vocês estão conseguindo entender? Literalmente, toda Hogwarts e todo mundo que participou da vida do Snape, a partir de agora, pode ser considerado racis. Por causa das atitudes que vão tomar com ele e tudo, não vai conseguir arrumar uma desculpa, porque vai ficar sempre um coleguinha, hein? Por quê? Por que tá pegando no pé do Snape? O que foi com o Snape? O que tá focado no Snape? O que ele tá te incomodando? Tá entendendo? Dentro da história de Harry Potter, todo mundo, a partir de agora, vai passar a ser racis, porque todo mundo implica com o Snape. Vocês estão entendendo mais ou menos? Cara, o motivo dele ser do mal, o motivo do porquê que os marotos implicavam com ele noite e dia, porquê que o Harry implicava com... Cara, não tem como. Me desculpa, Pablito, me desculpa. Eu não tenho 25 anos de internet, mas eu consigo ver um malacrate, eu consigo ver algo político dentro... Cara, a distância, velho. Eu consigo prever isso aí. O que tem muita gente reclamando que na hora da questão do passado do Snape vai transformar o passado do Snape numa questão racial. Ele sabe. E que isso é problemático. Ele sabe. Vamos ver também quem vai ser esse Harry Potter, hein? Porque Hermione foi uma moça negra no teatro. Quem vai ser esse Harry Potter? Importante a gente saber. Porque vocês estão imaginando que esse novo Snape vai se relacionar... Cara, agora eu quero. Não, agora eu quero. Mudem a etnia do Harry Potter. Agora eu quero ver. O Daniel Radcliffe, não vai. Com um novo menino. E quem é esse novo menino? A gente não sabe ainda. Podem se preparar aí. E aí, isso tudo tá gerando esse desgaste. Por que tá gerando esse desgaste? Por que a HBO comprou essa briga? Que eu acho que é importante pra gente discutir aqui. Por que a HBO comprou essa briga, cara? Só pra fazer média? Talvez tenha sido pra fazer média pelo simples motivo. A J.K. Rowling, ela tem uma posição muito feroz contra os grupos transgêneros. Tem falado os maiores absurdos, até mesmo sendo considerada chamada de transfóbica nas redes sociais. Ela sempre... eu não sei direito o caso da J.K. Rowling, tá? É uma história muito longa, tem muitos problemas, tem muitos capítulos. Mas do pouco que eu sei sobre essa mulher, é que ela é feminista das mais antigas, tá? Da velha guarda das feministas, tá? É isso que eu sei dela. E até onde eu tinha entendido, ela estava defendendo os direitos da mulher, como as mulheres estavam perdendo espaço nessa guerra da própria Lacrolândia lá, vocês estão entendendo? Ela notou que as mulheres estavam perdendo espaço, entre eles ali dentro ela começou essa briga. É isso que eu tava sabendo. Caso vocês tenham informações mais completas, comenta aqui embaixo que eu quero, já poder ficar mais informado. Mas a princípio era isso. Talvez tenham feito isso pra dar aquele deixa disso, falar assim, em compensação, olha aqui. Are you cool now? O Are you cool now? Que eu acho, polêmico também. Criar um factoide para afastar o público daquela questão ali que é espinhosa. Pode ter acontecido isso. A gente nunca vai saber, na verdade. Porque nenhum produtor, nenhum showrunner vai dizer abertamente o que aconteceu, e se disser abertamente o que aconteceu, a gente vai duvidar. A gente nunca vai saber o real motivo. O problema é que está gerando esse descontentamento. Vamos ver como isso vai bater no público alvo dessa produção, que não é o nostálgico, que não é o milênio. Não, capaz. Harry Potter, ele tá sendo feito, em teoria, feito pra ser fiel aos livros. Mas não, capaz, é pra um público que nunca leu Harry Potter, Ninguém sabe da história de Harry Potter, capaz. O Millennium é um público secundário, que se vier tá bom, mas eles estão mirando uma nova geração que talvez não tenha. Depois de tantas mudanças... A nova geração não deu certo em She-Hulk, não deu certo em Echo, não deu certo no novo Demolidor. A nova geração não deu certo em Capitão América Admirável Mundo Novo. A geração nova não deu certo na Branca de Neve, não deu certo no Pinóquio, não deu certo em Lightyear, não deu... Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Mudanças não tenha.
tanto apego assim ao original. Que vai ver esse Snape como Snape original. Vai ler os livros, vai até estranhar, fala assim, nossa, é tão diferente. E quantas vezes eu peguei um livro, depois de ver um filme e falei assim, nossa, esse personagem é escrito de maneira completamente diferente. Só que não gerou essa polêmica toda. Essa polêmica toda, ela funciona, a máquina dessa polêmica funciona porque junta um monte de variáveis diferentes. Então esses dois vetores que eu falei viram só, e aí pau que bate em Chico, bate mais forte em Francisco. Porque tem mais gente batendo. Aí vai botar os puristas do cinema, os puristas do livro, os conservadores de redes sociais, galera da guerra cultural, e até mesmo pessoas que têm alguns posicionamentos que beiram o crime, que estão de mão dada. Então acho que é uma questão... Não, pera, como é que é, Pablito? Esse trechinho até quero voltar pra entender. Vamos ver aqui o que ele tá querendo dizer, vamos ver. Posicionamentos que beiram... Não, é mais... Chico bate mais forte em Francisco, porque tem mais gente batendo. Aí vai botar os puristas do cinema, os puristas do livro, os conservadores de redes sociais, galera da guerra cultural, e até mesmo pessoas que têm alguns posicionamentos que beiram o crime, e que estão de mão dada. Então acho que é uma questão muito delicada, é uma briga que a HBO comprou, e vamos ver como é que vai ser adaptado, como é que isso vai ser contado na história, se vai ter realmente, vai criar algum conflito extra, se vai inventar alguma coisa para encaixar melhor, ou se vai ser algo completamente ignorado, assim. Tudo bem, o cara só tem a pele escura, não faz diferença. Ele é um morcego de outro tipo, ele não é um morcego albino, ele é um morcego preto, pronto. Então é isso aí. Eu acho que é por aí que eles vão. Eu acho que eles vão ignorar essa questão racial e vão deixar passar a série e não vão entrar nessa questão nenhuma vez. A questão do racismo não vai entrar nessa história do Harry Potter. E vai ficar só nos questionamentos de redes sociais, né? Não, Pablito. Não. Sabe por quê, cara? Porque no momento que começar os lacradores a começar a mostrar, dizer que a ideia, a premissa original da J.K. Rowling era tornar o Snape negro para fazer uma crítica social, a galera de lá, a própria J.K. Rowling, não vai querer desmentir. Não vai querer tirar esse doce da boca dessas crianças, vocês estão entendendo? E isso vai fomentar isso aí. Por um motivo, cara, bobo, besta. Ela poderia facilmente adaptar qualquer outra história ali dentro, qualquer outro núcleo que não tivesse esse tipo de problema em torno da história. Ela poderia alterar sem nenhum problema. Tá entendendo o que eu quero te dizer? Mas a história que envolve o Snape, o conto que envolve toda essa história dele, não tem como funcionar. Não tem como funcionar sem associar isso a questões raciais. Não tem, me desculpa, tá? Me desculpa. Na interpretação das pessoas. É pra onde eu acho que vai. Mas eu quero saber de você agora, o que você achou da escolha? É um risco calculado ou é um risco inconsequente? É um risco desnecessário que vai causar muita dor de cabeça pra muita gente. Obrigado ao Pablito pela opinião. E é o seguinte, galera, pra muitas pessoas que talvez estejam discutindo, desentendendo basicamente a questão da aparência do Snape, que talvez a gente não tenha entendido, eu trouxe então um trecho do vídeo do cara que eu sei que mais entende do assunto de Harry Potter, que é o Wizard Bruno. Esse rapaz tá num shape fantástico. Mas aqui, vamos seguir. Agora vejam só as fotos do professor Nettleship. Esse cara é quem inspirou o Snape, tá? O rosto desse rapaz aqui da esquerda é o cara que inspirou ao Snape. Esse foi o homem em quem J.K. Rowling se inspirou para criar o personagem do Snape. Eu preciso mesmo dizer o quanto que esse cara lembra as descrições do Snape? Não, né? Isso tá estampado na cara de todo mundo. E aproveitando que eu mencionei aí as descrições físicas de Severo Snape, vejam só o que os livros dizem sobre a aparência dele. E no meio disso, a gente vai analisando também algumas declarações da própria J.K. Rowling sobre o personagem. E aí eu mostro pra vocês os dois comentários que eu mencionei que eu recebi aqui no canal. Vejam só como que o livro de Harry Potter e a Pedra Filosofal descreve Severo Snape. Tá, eu vou dizer pra vocês, tá? A história do Snape basicamente era uma criança que conheceu uma outra bruxa, ele se aproximou dela, ele acabou sendo meio esnobado, porque ele era meio feio, né? Meio desarrumado, meio desengonçado. Quando ele foi pra Hogwarts, ele acabou sendo muito zoado por um grupo de garotos que eram chamados de os marotos. Ele sofreu pra caramba. No fim, essa menina deixa ele de lado pra ficar com o outro menino, que fazia o bullying. E no fim acabam se casando e tem um filho chamado Harry Potter. Beleza, o Snape vai pro outro lado, acaba se tornando um comensal da morte e coisa e tal. O Wizard Bruno, ele tem histórias aqui, galera. Eu recomendo que se vocês não forem inscritos, se vocês não conhecem o canal do Wizard Bruno, se inscrevam, porque vocês não têm noção da fonte de informações sobre o mundo de Harry Potter que tem aqui nesse canal. Vocês não têm noção, galera. Mas vamos seguir.
Harry, que estava começando a se sentir aquecido e cheio de sono, olhou outra vez para a mesa principal. Hagrid tomava um grande gole de sua taça. A professora Minerva conversava com o professor Dumbledore. O professor Quirrell, com aquele turbante ridículo, conversava com um professor de cabelos negros e oleosos, nariz de gancho e pele macilenta. Então, nesse momento, o livro apresenta 3 características marcantes na aparência do Snape: os cabelos pretos oleosos, o nariz de gancho e a pele macilenta. Beleza? Ok, agora vamos para um trecho de um texto oficial escrito por J.K. Rowling. Nesse texto ela fala sobre os vampiros do universo dela e no fim do texto ela fala sobre o Snape. Eu vou deixar o link desse texto na descrição do vídeo também. Por muito tempo houve um boato persistente de fãs de que Snape poderia ser um vampiro. Embora seja verdade que ele tem uma palidez doentia e às vezes é descrito como parecendo um grande morcego em sua longa capa preta, ele nunca se transformou em um morcego. E aí agora eu vou mostrar para vocês o primeiro comentário que eu recebi. Saca só, mas pele pálida quer dizer pele branca? Pele negra também pode ser pálida, mano. Galera, eu já vi esse argumento milhares de vezes pela internet afora, na tentativa de fazer as pessoas acreditarem que a cor da pele do Snape não é descrita claramente nos livros de Harry Potter. E esse nem é o caso do mano que mandou o comentário aí, ele deixou isso bem claro nas respostas seguintes dele quando a gente trocou uma ideia. Mas eu tô vendo muita gente aí, na maior cara de pau, usando esse argumento para tentar incutir a ideia de que nos livros a cor da pele do Snape não é apresentada claramente, ou seja, como se a pele do Snape fosse apresentada de forma indireta apenas. Mas eu vou provar para vocês de forma definitiva que sim, a cor da pele do Snape é apresentada claramente nos livros. Cara, isso é pra vocês terem uma ideia, tá? Isso é pra vocês terem uma noção do que é o trabalho do Bruno. Mas aqui ele vai apresentar agora, mais ou menos, vamos ouvir mais um pouco, que ele vai apresentar exatamente como é a pele do Snape. Aguenta aí que eu já mostro pra vocês. Mas vejam, falando sobre a tal da palidez, é óbvio, gente, que a palidez não é uma condição exclusiva de pessoas brancas. Mas aqui eu não vou falar de orelhada, eu não vou falar de acordo com as vozes da minha cabeça, eu vou falar com embasamento. Tem uma matéria publicada no O Globo que se chama A Dermatologia Precisa Se Preparar para Tratar a Pele Negra. Essa matéria foi publicada em 22 de setembro de 2020. E vejam só o que ela diz. A palidez, que pode ser indicação tanto de anemia como de redução do fluxo sanguíneo e da oxigenação, tem outra aparência nos negros. A cor muda, fica meio marrom acinzentada, explica a doutora Lynn McKillen Grant, professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade Howard e presidente da Sociedade da Cor da Pele, que promove a conscientização e a educação dessas variações. Entenderam? Então é óbvio que uma pessoa negra fica pálida também. Mas é diferente de uma pessoa branca ficando pálida. Pomba, meu, eu sou negro, minha mãe é negra. E tem gente na maior cara de pau querendo me dizer como que um negro fica pálido. Putz, calma lá. Eu sei como que eu fico pálido. Eu sei como que a minha mãe fica pálida. Eu sei como que a minha avó fica quando ela fica pálida. Eu vi isso a minha vida toda. E esse, cara, e eu vou dizer pra vocês, tá? Esse problema do Snape ter mudado de etnia muda, como eu disse pra vocês, a história inteira. Tá? Não tem nada que a gente possa entrar aqui em discussão de dizer que não vai mudar nada, que não faz diferença, faz, cara. É nesse ponto em que a gente diz agora, que a gente gosta de brincar, né? Imagina se o Ryan Gosling é eleito o novo Pantera Negra. Não, mas não é a mesma coisa, são histórias diferentes, cara. Muda todo o conceito da história, não é? Se eu tornar o Super Choque branco, não muda toda a história dele, tudo que a rodeia, né, a lore daquele personagem. E a mesma coisa, cara. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa. O Raio Negro, né, que a gente vê lá da DC, não da Marvel. Ele é um cara, um professor e tudo mais, tem toda a história dele. A gente, por exemplo, a série, tá? Esquece, vamos deixar de lado os quadrinhos. Vamos nos ater ao mais moderno. Vamos tentar ser assim. Se a proposta daquela série, que pra mim era ruim pra caramba, do Raio Negro, mudasse a etnia do personagem, ia mudar toda a lore principal do que estava proposto naquela história. Exatamente a mesma coisa que se trata hoje na questão da história do Snape. O Snape tem toda uma história, tem toda uma lore preparada e tudo é definido. Não existe uma história solta, uma história interpretativa ali. Vocês estão entendendo? É uma história amarrada, é uma história que define o personagem, define a história dele, ele tem descrições físicas, ele tem descrições de tudo, toda a história dele é descrita. Então no momento que tu altera a etnia desse cara, tu vai alterar a história dele toda, o significado da história. E isso é preocupante. Então, galera, já encerrando esse vídeo, eu recomendo demais que vocês assistam por completo esse vídeo do Wizard Bruno e todos os outros. Ele tem, cara, uma biblioteca gigantesca de vídeos que vocês podem ali
assistir e entender toda a lore de Harry Potter, inclusive, né, sobre a questão da palidez, a questão da pele, da história, de tudo que rodeia o Severo Snape, senhoras e senhores. Então, é isso. Pois bem, meus amigos, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tentar explicar pra vocês que não existe maneiras de que isso dê certo, não existe forma de que isso faça sentido e que dessa vez a HBO pisou feio na bola. É uma complicação, é um problema que eles arrumaram para o resto da vida, tá? Eles querem adaptar todos os livros, né? Isso aí gira em torno de que 10, 12 temporadas mais ou menos para adaptar tudo? Imagina, 12, 13 anos aí sofrendo na mão do público por causa de uma decisão, por enquanto, extremamente ruim. Mas é isso. Pois bem, galera, quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, que eu quero ler cada uma das opiniões. Galera, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante. Cara, deixa o like, que isso ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato. Isso ajuda a gente de verdade aqui a continuar trazendo conteúdo pra vocês. Do meu lado tem um QR Code pra lerem com a câmera do celular e embaixo um link na descrição que é só clicar que vocês vão para o LivePix e aí podem doar o valor que vocês quiserem e até deixar uma mensagenzinha caso queiram que eu diga algo no próximo vídeo. Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!